Boa noite, pessoal. Para finalizar as pragas da cultura do maracujazeiro, nós vamos falar algumas pragas, né, que restam. São poucas, né? O vídeo vai ser bem curto, mas vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, eu tinha comentado com vocês sobre uma praga importante da cultura do maracujazeiro, né? Aqui, pelo menos na região de Alta Floresta, nós tivemos problema muito sério, né, com essa praga. Eu vou até mostrar antecipado, mostrar ela, esse besouro aqui, ó. Ele ocorria no Nordeste e há um pouco mais de 4 anos, essa praga começou a ocorrer aqui e causar sérios danos. É uma praga que ela destrói a flor do maracujazeiro, né, o botão floral, quando está próximo de abrir, né. Então, as larvas, né, ele coloca o ovo dentro do botão floral e as larvas destroem as estruturas reprodutivas. Então, ele é muito importante. Ordem Coleóptera, né, família Nitidulidae, é conhecido como Brachypelcus SP, porque a gente tem mais de uma espécie, né? Aqui é comum, aqui a gente vê o besouro tem essa característica. Ele é um besouro preto, né? Corpo alongado, então ele difere bem dos outros. Tem coloração variando de preto a marrom escuro, com os primeiros segmentos abdominais de tonalidade mais clara e levemente avermelhada. Então, o interessante é que você observa essa característica. Ele é muito pequeno, né? Ele é bem pequeno. E a quantidade que você encontra dentro de uma flor do maracujazeiro é muito grande quando você tem infestação dele, né? As fêmeas são mais alongadas que os machos, medindo cerca de 4 a 5 milímetros de comprimento. Então, é pequeno. As larvas são alongadas, cabeça bem desenvolvida, coloração marrom escura e provida de aparelho bucal mastigador. Isso é normal para as larvas de besouro, né? São mastigadoras. Eles são capazes de se movimentar livremente entre as flores, né, de maracujazeiro, e as larvas dessa espécie, né, atingem até 5 milímetros de comprimento. Então, o mais importante a gente tem aqui, ó, quanto aos danos. É uma praga nova, as informações não são tantas, né, que a gente tem. Os adultos são encontrados em grande quantidade nos botões florais e flores do maracujazeiro danificando, né? Grande quantidade de botão floral quando ele está próximo de abrir. E aí, às vezes, nem chega a abrir. Esse botão floral é abortado. A fêmea coloca os ovos na base da pétala da flor e as larvas alimentam-se do pólen, anteras e ovário das flores. Então destrói toda a estrutura reprodutiva. Infestações severas ocasionam a queda das flores, né, dos botões florais, e queda intensa, né. Os frutos atacados tornam-se deformados e escurecidos, né, quando ataca o fruto, né. As larvas abandonam os frutos e empulpam no solo, próximo às plantas atacadas. Então, pessoal, por esse inseto, vamos mostrar aqui uma foto que vocês conseguem ver bem. Opa, não foi. Aqui. Eu vou ter que ampliar aqui porque eu esqueci de selecionar. Dê uma olhada aqui. Aqui fica melhor. Olha a quantidade aqui numa única flor. Um monte. Então ele vai destruir toda essa estrutura reprodutiva. E aqui a flor ainda está aberta, né? Mas às vezes nem chega a abrir. Olha lá a quantidade que tem aqui, ó. Aqui tem, aqui. Então a quantidade, fora os outros que estão aí escondidos, né? Cheio, né? Então, infestações elevadas, o dano também é muito severo. Vamos ver aqui. Só mostrando aqui o que acontece. O ovário, como é que tá, ó. Olha aqui, ó, como é que fica a situação do ovário. Totalmente podre, mas é a quantidade de larva no único ovário.
Então, uma quantidade muito grande, claro que essa flor, ela vai, nesse caso é uma flor que já caiu, né? Nesse caso aqui, com certeza vai cair, porque a infestação é elevada. Então, lembra que eu comentei com vocês do uso do barragem, foi para controlar esse besouro. Porque o local que ele fica é dentro do botão floral, então a dificuldade de controle é muito grande. Se eu pegar um DCIS, o DCIS tem um período residual de 3 dias, ele acaba muito rápido. Já o barragem tem um período residual mais longo, então termina, e a concentração mais elevada, termina fazendo mais efeito. Então os produtores estavam usando barragem. Só que o barragem tem um problema, você está levando um fruto por, vamos dizer, de consumo in natura, com alta quantidade de veneno, né? Ou seja, com um resíduo bem grande. Então isso não é interessante. Então, controle químico. Primeiro, controle biológico, né? Vamos dizer assim, controle biológico natural realizado por predadores. E no caso de controle com inseticida, recomenda-se consultar engenheiro agrônomo para indicação de produto de baixo impacto e seletivo a inimigos naturais dos insetos, pragas e polinizadores. Então aqui estava sendo utilizado o quê? Barragem, 6 vezes mais concentrado. Se o DCI já tem amplo espectro de controle, você imagine quando ele tem 150, né? Então, em vez de 25, você tem 150 ml de ingrediente ativo dentro de 1 litro do produto comercial. Então, é uma alta concentração que termina tendo um efeito muito pior para os inimigos naturais e ainda deixar um resíduo maior para o consumidor. Então, aqui, qual é o nosso problema? Você não tem produto recomendado. Esse é o problema. Então, você tem que buscar algum tipo de controle que ele possa ser um pouco mais eficiente. E claro, quando você for controlar outras pragas, dependendo das pragas, você vai aplicar produto que possa ter efeito sobre essas pragas, como percevejo, por exemplo, e controlar o besouro, tá? Mas é um problema sério que a gente tem, porque não tem produto recomendado e a gente precisa controlar. Por isso que o produtor às vezes termina entrando em desespero e aplicando, né? Porque falta produto recomendado para controlar essa praga. Bem, pessoal, não acabou a aula ainda, né? Nós temos outras pragas que ocorrem no maracujá, e dentre elas, né, nós temos aqui os ácaros. Já falamos, né? Falamos só não na cultura falamos na cultura do abacaxi também, né? Da banana, do abacaxi, nós falamos. Agora, maracujá, citros, as outras culturas para frente, todas nós teremos problema com ácaro. Então, só para vocês verem a importância que o ácaro tem. Então, várias espécies de ácaro atacam o maracujazeiro, mas o ácaro branco é o mais danoso. Então, entomologia agrícola, com certeza vocês já tiveram. E a gente sempre fala o seguinte, né? Ácaro branco, ele é difícil, ele é invisível ao olho nu. Já o ácaro vermelho, o ácaro rajado, ele é mais visível, ele é maior. Os danos são um pouco diferentes, né? Se você pegar, por exemplo, o ácaro rajado, ele tem um ciclo mais longo, o ácaro branco um ciclo mais curto, mas o sintoma, para você verificar e identificar com facilidade, o sintoma causado pelos ácaros tetraniquídeos, que são o vermelho rajado, ele é muito mais fácil, porque ele descolore a folha. Já o ácaro branco, quando você vai ver, a infestação está muito elevada. Então, nós temos aqui alguns ácaros, né? Ácaro plano, não sei se vocês já ouviram falar de ácaro plano. Esse ácaro plano, nós vamos ver falar dele na cultura dos citros, que ele é conhecido como ácaro da leprose dos citros, que causa o problema da leprose. Então, ele é menor ainda do que o ácaro branco, é praticamente invisível ao olho nu. É invisível, você vê o sintoma, mas não vê o ácaro. Ele não testeia, pode ser encontrado nas duas faces da folha, preferencialmente na face inferior e nas brotações novas. O Brevipalpus foensis, né, é citado como um vetor da pinta verde do maracujazeiro.
Então, ele é um vetor de um vírus chamado pinta verde do maracujazeiro. Nos citros, ele é vetor da leprose dos citros, o vírus também, e ele também causa problema na cultura do café, também transmitindo o vírus. Então, você imagina, né? Já o ácaro branco, o ácaro branco é praticamente invisível ao olho nu. As infestações ocorrem durante todo o ano, entretanto são mais intensas no período em que a temperatura e a umidade são mais elevadas. Então, esse período, umidade elevada, temperatura elevada. Então, você pega um momento em que você tem muitas culturas no campo, a gente tem problema com algodão, a gente tem problema em feijão, problema sério com ácaro branco, cultura do mamão, tá? Ele é importante porque ele ataca a região de ponteiro, folhinha nova, que está começando o desenvolvimento, e aí paralisa o desenvolvimento dessas folhas, deformam, até parece sintoma de, por exemplo, um 2,4-D, que é um hormônio, né, um regulador, né, regula o crescimento da planta, causa deformação na folha. Então é um hormônio e é semelhante ao sintoma. Então, quando a folha deforma, a folha começa a ficar pequena, com características diferentes, é um dos sintomas do ácaro branco. Isso para qualquer cultura. O ácaro vermelho, ácaros vermelhos, nós temos os rajados também, são tetraniquídeos, pode ocorrer, pode, mas o mais importante são os vermelhos. São conhecidos como ácaros de teia, são os tetraniquídeos. Eles fazem teia. Desenvolve-se em colônia na face inferior das folhas, onde tece uma grande quantidade de teia, onde eles se abrigam e colocam ovos. Tá? Então, se verificar uma teininha bem fininha, que não é de aranha, na face inferior da folha, na região das nervuras, e você olhar na parte de cima da folha, apresentar descoloração da folha, é um sintoma de ácaro e provavelmente é um ácaro. Então nós temos aqui o ácaro plano, ácaro branco, ácaro vermelho, né? Nós temos aqui tetrânico mexicanos, aqui é porque repetiu, né? É tetrânico mexicano, tetrânico desertório, tetrânico marianai. Então aqui são todos os ácaros que podem ocorrer na cultura do maracujá. Então você vê que não são poucos, né? Aqui só para mostrar, né? Um ácaro vermelho, ele se alimenta na face inferior da folha, mas você vê na parte superior essa característica aqui, ó. Ao longo da nervura, seja a principal ou nervura secundária, você vai ver a despigmentação da folha. Isso aqui evolui, vai evoluindo, a tendência é que necrose nessa região. Necrosou nessa região, a tendência é que essa folha caia. Então, você pode ter intensa desfolha na planta. Então, quando começa a aparecer o sintoma, você não pode esperar, já que o ciclo do ácaro é muito curto. Então, você tem que entrar rapidamente com a aplicação de um acaricida. Tá? Então, se eu tenho um problema só com um ácaro, eu posso aplicar produto que tenha efeito só para esse ácaro. Mas que produto eu posso aplicar para controlar só o ácaro? Nós temos acaricidas, que é um acaricida à base de enxofre, ou somente enxofre. Nós temos o nome dele é o Cumulus S é enxofre, e que eu posso aplicar também a agricultura orgânica, então não é um problema. Então, se eu tenho um problema só do ácaro, eu posso aplicar o enxofre, só o enxofre. Aí você pode falar assim, professor, eu posso ir na farmácia e comprar o enxofre? Não. Por quê? Porque o enxofre de farmácia, ele não dissolve bem, ele precipita, né? Fica resíduo e entope o bico. Então, a peneirinha, tudo, né? Então não é interessante. Então, compre um pacote não é caro, de cúmulos, né? Acho que é 1 quilo que vem, e você pode utilizar para fazer aplicação em diversas plantas, né? Inclusive em hortaliça, alguma coisa que você quer no quintal, porque é um produto que é indicado até para a agricultura orgânica e controla muito bem o enxofre, ou controla muito bem os ácaros. Pessoal, outra praga, agora para finalizar, existe um percevejo chamado percevejo de renda, ou mosquito do maracujá. Tá? Aqui, pessoal, essa praga aqui, que é conhecida como
Gargafia lunulata é um hemiptero, na verdade, é um percevejo, né? E é da família tingida. Uma característica interessante é um sintoma parecido com o do ácaro rajado, a gente já vai ver, né? Mas ele ocorre muito em solanáceas, por exemplo, a berinjela, o giló. Então, vocês que já tiveram aula de olericultura, que a professora às vezes pede para vocês montarem canteiros, né, demonstrativos, trabalho, né, ou trabalho para aula. Geralmente é comum a gente verificar isso, principalmente em giló, tá? Então já vou mostrar o sintoma. Os adultos são percevejos pequenos, de 2 a 3 milímetros de comprimento, é muito pequeno. As asas são rendilhadas, com manchas escuras, por isso que é chamado percevejo de renda, porque ele é característico de rendilhamento nas asas, com manchas escuras na área discoidal e faixa escura atravessando a asa, né? São comuns no Nordeste e característicos de climas secos, mas aqui ele ocorre também, não é só no Nordeste, tá? Então, vou tentar mostrar para vocês aqui o sintoma também, né, na folha. Então eles ficam em colônia, tingido porque eles defecam aqui, fica tudo manchado no local, né? Aqui mostrando as ninfas, né? Ninfas, aqui adulto. Aqui uma colônia, elas geralmente começam próximo à nevura, na face inferior da folha, e na face superior. Na face superior da folha você vai ver sintoma, né? Um clareamento, uma mancha clara, que é o local onde está a colônia. Eles estão se alimentando, sugando a seiva, matam a célula e ficam com essa característica aqui, ó. Quando você ergue a folha, você vai ver a quantidade que tem embaixo. Então, quando tem esse sintoma, é interessante você virar a folha para ver o que é, se é um ácaro rajado ou se é um percevejo de renda, principalmente no início da infestação. Então tem que ficar bem atento. Quais são os danos? Os adultos e as ninfas sugam a seiva das folhas, deixando pontos cloróticos no local da sucção, principalmente na face superior destas, né? Então eles sugam na face inferior, mas você vê nitidamente o sintoma na face superior. Provocam sua queda, né, a queda da folha, e a diminuição da área fotossintética, faltou um F aqui, né, prejudicando o desenvolvimento normal da planta. Tá? Essa é uma característica, redução de área fotossintética da planta. O que eu faço para controlar? Pessoal, o mesmo produto que eu utilizar para controlar o percevejo, os outros percevejos que atacam frutos, eu vou controlar também o percevejo de renda. Tá? Então os produtos não vão mudar. O produto para controlar o percevejo de renda controla o percevejo dos frutos, né? Também. Bem, pessoal, é só isso. Anotem dúvidas que vocês tenham para a gente, no momento mais adequado, a gente solucionar essas dúvidas. Queria agradecer, muito obrigado e tenham todos uma boa noite.